Olá, sejam todos bem-vindos à sexta aula do curso de Física Moderna 1, segundo semestre de 2020. O tema da aula de hoje é Equação de Schrödinger. Na aula de hoje nós vamos ver a equação de Schrödinger, vamos tentar entender a função de onda na antiga mecânica quântica. A gente vai discutir alguns argumentos plausíveis que nos levem à equação de Schrödinger. Também vamos ver a interpretação de Bohr para a função de onda e como a função de onda é interpretada na nova mecânica quântica. Sobre a antiga mecânica quântica que nós vimos até agora, ela surgiu no começo do século XX, justamente porque a física clássica falha ao tentar explicar diversos fenômenos que foram observados até então. Vimos que, por exemplo, Max Planck explica o espectro de emissão térmica somente depois de assumir a quantização de energia dos osciladores na parede da cavidade que simula o corpo negro. Nós vimos também que Einstein e Compton apresentam um caráter corpuscular para a luz ao tentar explicar o efeito fotoelétrico e o espalhamento Compton. Em seguida, vemos o postulado de de Broglie, que cria uma simetria entre partículas e ondas eletromagnéticas, basicamente definindo um caráter ondulatório para a matéria. Também vimos que Rutherford demonstrou o átomo nucleado e vimos como Niels Bohr usou o postulado de de Broglie para consertar o modelo de Rutherford, estabelecendo um modelo quantizado para o átomo e com sucesso explicando os espectros de emissão atômica. E também vimos que o caráter dual onda-partícula na antiga mecânica quântica ele é interpretado por meio do princípio da complementaridade de Bohr. O que significa isso? É aquela história de que a onda eletromagnética ela vai se comportar como onda ou como partícula a depender do experimento. Então, o caráter ondulatório e o caráter corpuscular são complementares. No entanto, a antiga mecânica quântica ela é passível de críticas, né? Algumas dessas críticas estão listadas aqui. Por exemplo, a teoria só diz como se tratar sistemas que sejam periódicos, já que as regras de quantização de Wilson-Sommerfeld só funcionam para sistemas periódicos. Embora a teoria nos diga como calcular a energia dos estados e as energias de emissão do hidrogênio, por exemplo, ela não nos ensina a calcular qual é a probabilidade de emissão, qual é a probabilidade que o elétron transicione da camada 2 para a camada 1, em relação à probabilidade que o elétron transicione da camada 3 para a camada 2, né? Por exemplo. E também, quando aplicado em átomos mais pesados, o modelo de Bohr ele falha na tentativa de explicar espectros de emissão. Então, o modelo de Bohr só funciona para o átomo de hidrogênio. Mas tem uma característica que é crítica na antiga mecânica quântica e que é uma crítica, digamos assim, nevrálgica para essa teoria, né? Que é os padrões de difração observados. Eles não dependem do fluxo de partícula, não é um resultado de interferências mútuas, né? Nessa figura eu mostro uma animação do experimento da dupla fenda de Young. Então nós vemos uma onda se propagando da esquerda para a direita quando ele encontra um anteparo. Esse anteparo tem dois orifícios. Cada orifício funciona como uma nova fonte e a luz que é emitida dessas duas novas fontes interferem uma com a outra, produzindo um padrão de interferência no anteparo localizado à direita. No entanto, a gente poderia pensar esse experimento também com elétrons, né? Então, os elétrons, por terem esse caráter ondulatório, eles se comportariam da mesma forma. Mas vamos imaginar que a gente vai reduzir o fluxo de partículas que vem da esquerda para a direita a ponto de que a gente consiga garantir que o fluxo é tão baixo que apenas uma partícula por vez passe por esse anteparo. Então vamos supor que sejam fótons ou que sejam elétrons,
né? Mas que o fluxo seja tão baixo que apenas uma partícula passe e que ela tenha que obrigatoriamente passar por uma das fendas. Nesse ponto, o que acontece? Se você pensar, né, o caráter ondulatório proposto na antiga mecânica quântica, é necessário que sejam 2 elétrons ou 2 fótons passando pelas um por cada fenda e que as suas ondas interfiram mutuamente para que se produza um padrão de difração e de interferência no anteparo à direita. Mas quando a gente faz esse experimento com um fluxo de partículas muito baixo, o que a gente observa é isso aqui. Primeiro, na imagem A, a gente vê alguns pontos representando as partículas. Essa experiência aqui foi feita com fótons. Então, a gente vê um padrão aleatório. Veja que a diferença entre cada uma dessas imagens é o tempo de que você espera acumulando fótons. Então a gente vê que no item A, na imagem A, a gente tem ali uma distribuição que é aparentemente aleatória. Esperando mais tempo, você acumula mais fótons passando pela fenda, mais fótons chegam até o anteparo, e aí a gente começa a observar o padrão em B. Esperando ainda mais, a gente vê o padrão em C. Então veja, o que acontece aqui é extremamente importante, porque quando você tem um fluxo de partículas tão baixo que você garanta que apenas uma partícula por vez passe pelo anteparo, você está garantindo que não existe a possibilidade de que tenham 2 partículas que possam ter um padrão de interferência nas suas ondas que produza esse padrão de difração. Então, o que a gente pode concluir aqui é que esse caráter ondulatório não é exatamente uma onda que acompanha a partícula, ou a partícula que é uma onda se propagando, né? O que a gente tem que entender aqui é que existe a onda, ela se propaga, e a partícula se mostra como uma partícula apenas no anteparo final, apenas na hora da medida, né? E isso é extremamente fundamental, no sentido de ser o alicerce onde a gente vai montar a nova mecânica quântica. Esse é um resultado extremamente importante, a gente entender que o tal caráter ondulatório, ele não é exatamente uma onda que segue a partícula, ou a partícula sendo um pacotinho de onda. É diferente disso. Então, vem a interpretação de Copenhagen para a mecânica quântica. Essa interpretação de Copenhagen é a interpretação vigente da mecânica quântica e ela é bastante ortogonal à física clássica. É nesse ponto onde diversos físicos famosos discordaram e tomaram caminhos diferentes para a definição da mecânica quântica. Mas a que prevaleceu e a que forma o paradigma atual é a interpretação de Copenhagen. E a interpretação de Copenhagen é baseada em 3 pontos fundamentais. A primeira é que as previsões probabilísticas feitas pela mecânica quântica, elas não são um mero reflexo da falta de conhecimento de hipóteses ou variáveis escondidas. Vamos parar para pensar um pouco sobre essa frase. Imagine o seguinte experimento. Você tem um dado na mão, aquele dado que é um cubo, em cada face você tem um número. Você tem então 6 faces, um número de 1 a 6. Você vai fazer um lançamento desse dado sobre uma mesa. Esse dado vai quicar na mesa, vai girar, perder a sua energia cinética em cada colisão que ele fizer com a mesa, até o ponto que ele entra em repouso, e a gente olha qual é a face que ficou para cima, para descobrir qual é o número que ficou, que a gente considera como selecionado, né? Então,
qual é a probabilidade de que a face voltada para cima tenha anotada o número 2? Como o cubo tem 6 faces, a gente pode pensar que tem a probabilidade de 1/6. Por trás desse cálculo está a nossa suposição de que todas as faces são equiprováveis, ou seja, elas têm a mesma probabilidade de serem selecionadas. Mas, do ponto de vista da mecânica clássica, se a gente pensar bem profundamente nesse problema, e a gente usar de recursos ilimitados a maior tecnologia disponível para a gente conseguir caracterizar no momento do lançamento qual foi a força aplicada no dado, a que altura ele estava, a força é aplicada em um vetor, qual é o torque desse vetor força aplicado nesse dado em relação ao seu eixo de giro que passa pelo centro de massa. Qual é a temperatura do ar, a umidade do ar e qual é a resistência que esse ar vai oferecer ao movimento do dado. Quando esse dado colidir com a superfície da mesa, vamos supor que a gente tenha novamente recursos ilimitados para conseguir determinar todas as imperfeições da mesa, todas as rugosidades possíveis, e que a gente conheça muito bem não só as superfícies do dado, mas também todas as distribuições de densidade no seu interior, de forma que a gente consiga usar um supercomputador e as leis da mecânica clássica para conseguir calcular qual é o movimento do dado, que a gente consiga modelar qual é a perda de energia que o dado tem em cada uma das colisões. Então, do ponto de vista da física clássica, esse é um problema determinístico. A gente conseguiria calcular qual é a face do dado que vai sair para cima. A gente não faz isso porque é um gasto de recursos extremamente dispendioso, é uma conta muito demorada, eventualmente esse problema não seja tão interessante assim para a gente despender desses recursos, mas a física clássica não proíbe isso. Em princípio, a gente conseguiria calcular e determinar qual é a face que vai ficar para cima. A gente não faz isso, a gente adota que cada face tem a probabilidade de 1/6 de ser selecionada, mas esse cálculo é baseado no fato de que a gente assume a nossa ignorância a respeito desse problema, a gente assume que a gente não quer determinar as forças e as dissipações e as resistências do ar de forma tão acurada para fazer esse cálculo. Então a gente assume a ignorância, assume que existem variáveis escondidas nesse problema e a gente simplesmente adota que cada face tem a probabilidade de 1/6 de ser selecionada. Então nesse caso, desse experimento, a probabilidade está ligada à falta de conhecimento e a gente admitir que existem variáveis escondidas que a gente ignora. No entanto, na mecânica quântica, a probabilidade não é interpretada assim, segundo a escola de Copenhague. O que a interpretação de Copenhague nos diz? Que a probabilidade ela é inerente à mecânica quântica. A probabilidade agora ela passa a ser um item existente no universo. É uma variável física que governa o mundo quântico. É nesse ponto que existe uma grande divergência entre a escola de Copenhague, liderada por Bohr e Werner Heisenberg, e Albert Einstein, por exemplo. É nesse ponto que vem a frase do Einstein dizendo que Deus não joga dados. É por causa dessa frase que eu escolhi essa analogia do lançamento de dados, né? Porque o Einstein ele estava apegado a essa noção da física clássica de que os problemas são, de certa forma, determinísticos, né? Enquanto que a interpretação de Copenhague diz que a natureza ela é probabilística. E é aqui, veja só, que surge a divergência também com relação a uma eventual preconcepção de que se a gente conhecesse a posição
e o momento de todas as partículas do universo, a gente conseguiria prever como o universo era no passado e como o universo vai ser no futuro. Sendo a mecânica quântica baseada em probabilidades, o que ela está fazendo é tirando esse determinismo. Então, não basta apenas conhecer a posição e o momento. E nas próximas aulas a gente vai entender o quão problemático é a gente fazer essa suposição de que seria possível se conhecer a posição e o momento de todas as partículas. Além disso, a interpretação de Copenhagen faz uma suposição extremamente pragmática ao dizer que a física é a ciência dos resultados de processos de medida, né? E que não faz sentido especular sobre aquilo que não pode ser medido, né? Por exemplo, vamos voltar àquele experimento da dupla fenda. Quando a gente observa o padrão de interferência, a gente vê aquele padrão e, eventualmente, quando a gente faz esse experimento com um fluxo muito baixo de partículas, a gente tem a tentação de se perguntar para cada um daqueles fótons que a gente observou qual foi a fenda por qual aquele fóton passou, ou aquele elétron passou, né? E, de acordo com a interpretação de Copenhagen, essa pergunta não faz sentido. Justamente porque se você for fazer um experimento para determinar em qual fenda o fóton ou o elétron passou, você destrói o padrão de interferência observado no anteparo à direita. Então, o fato de você observar e tentar medir qual foi a fenda que o elétron passou interfere no processo e muda o sistema para um outro completamente diferente. Então, o observador tem um papel muito importante na mecânica quântica, né? E nesse ponto, ao tentar fazer a medida de qual fenda ele passou, ele muda o sistema e ele passa a analisar uma outra situação totalmente diferente. Então, do ponto de vista do experimento de interferência por dupla fenda, não faz sentido você perguntar por que fenda o fóton ou o elétron passaram. Por último, tem uma interpretação de Copenhagen que pode soar um pouco estranha a princípio, mas ela é o jargão da mecânica quântica e também é como a gente vai se referir aos processos a partir de agora, né? Quando você tem um sistema físico, um sistema quântico que está sendo analisado e existem várias possibilidades que possam ocorrer nesse sistema quântico, quando uma delas se confirma, você diz que ocorreu o colapso das possibilidades, né? Então, se você tem várias opções e uma delas ocorre, você diz que a função de onda colapsou nessa possibilidade, né? E aí que talvez venha a resposta final para a pergunta, mas afinal, o que está oscilando, né? Então, na interpretação moderna da mecânica quântica, quem oscila é a função de onda, e a função de onda está relacionada com a probabilidade de medida. Na interpretação de Bohr, a função de onda ela te auxilia a calcular a probabilidade, sendo a probabilidade igual ao quadrado da função de onda. Eu vou deixar anotado aqui que a gente também pode calcular a probabilidade dessa forma esquisita aqui, que é psi asterisco vezes psi, né? A gente costuma dizer que é psi estrela vezes psi. Mas vai ficar mais claro no próximo slide por que a gente faz isso. Então, através de experimentos, a gente consegue obter detalhes qualitativos a respeito da função de onda, mas nessa aula a gente vai obter uma definição formal da equação de Schrödinger que vai nos possibilitar ter parâmetros quantitativos a respeito da função de onda. E como a gente representa essas funções de onda analiticamente? A gente pode representar com as ondas que a gente usa normalmente, cosseno, seno, mas também com a fórmula de Euler, que define como um exponencial complexo a soma de um cosseno mais i vezes o seno. E aí está a explicação de por que a gente denota como psi estrela vezes psi.
O psi estrela é a função de onda complexo conjugado. A função de onda complexo conjugado seria a mesma função, só que trocando o sinal do número imaginário, né? Então, é o produto da função com o número complexo trocado vezes a função normal. Então, esse é o Erwin Schrödinger. Ele pode ser considerado como o pai da mecânica quântica moderna, porque através da sua famosa equação que é possível se estabelecer essa nova mecânica quântica, né, que se baseia na propagação das funções de onda. E é a equação de Schrödinger que permite ao mesmo tempo um estudo mais abrangente dos processos subatômicos, como também mais detalhados e profundos. Essa é a equação de Schrödinger, é uma equação diferencial de segunda ordem, né, e complexa. Veja só que aparece um termo complexo ali, ó, o I. Né. Então toda a matemática da mecânica quântica sempre envolve números complexos. E a gente vai tentar mais ou menos entender aqui qual é o papel desse número complexo nessa equação. Então, daí também a gente pode ver o Schrödinger, esse senhor bem simpático, que deixou para a gente essa herança da equação de Schrödinger. Bom, a equação de Schrödinger ela é uma equação fundamental, e como toda equação fundamental, não existe uma demonstração matemática para ela. O que existe no máximo são algumas fundamentações baseadas em observações experimentais e algumas argumentações lógicas, eventualmente até algumas argumentações filosóficas, né? Mas o modelo por trás da equação fundamental ele permanece vigente até que ele seja refutado por meio de experimentos ou observações. O mesmo vale para a mecânica quântica de Schrödinger, né? A mecânica quântica ela permanece válida até que alguém consiga provar que a equação de Schrödinger está errada. E até o momento ninguém conseguiu fazer isso. Então o que nós vamos ver a partir de agora é quais são os argumentos que justificam essa equação de Schrödinger, né? E com ela vai ser possível se estudar diversas propriedades da função de onda, e a gente vai passar todo o resto do curso de Moderna 1 e todo o curso de Moderna 2 vendo as implicações da equação de Schrödinger para a explicação do mundo subatômico e macroscópico. A equação de Schrödinger é baseada em algumas hipóteses. A primeira delas é que ela deve ser compatível com os postulados de de Broglie e de Einstein. Ou seja, elas têm que ser a equação de Schrödinger tem que ser compatível com a expressão lambda é igual à constante de Planck dividido pelo momento e μ é igual à energia dividido pela constante de Planck. A segunda hipótese é que ela deve ser consistente com a equação da conservação da energia. Veja só que aqui a gente está dizendo que a hipótese 2 basicamente define que a conservação da energia é mais fundamental do que a equação de Schrödinger. Além disso, a hipótese 3 diz que a equação de Schrödinger ela deve ser linear, ou seja, se ψ1 e ψ2 são funções que são soluções da equação de Schrödinger, então uma combinação linear dessas duas funções também é. E nós vamos ter que impor isso. E por último, quando a gente tiver um potencial, o mesmo potencial que está ali na expressão da conservação de energia, constante, então a solução deve ser uma função oscilatória com frequência e comprimentos de onda bem definido. Olha só, isso aqui é muito importante. Quando o potencial é constante, significa que a força é nula, né? Então, sendo a força nula, o que a gente está falando aqui é uma partícula livre, é um movimento livre. Ou seja, nessa condição deve ser válida a hipótese 1, por exemplo, né? É a hipótese 1. Lambda é igual a H sobre P e Ni é igual a E sobre H.
Então, o nosso objetivo é montar uma equação diferencial baseada nas hipóteses que foram determinadas. Por que tem que ser uma equação diferencial? Porque para a gente obter uma função como resposta, a gente precisa de uma equação diferencial. Uma equação, as leis da mecânica clássica que têm equações, elas nos provêm números para determinados valores, né? A gente quer uma função como resposta, a função de onda como resposta. Então, o que nos retorna uma função como resposta é uma equação diferencial, né? Vocês devem ter estudado isso bastante no curso de oscilações de ondas, e nós vamos usar isso aqui nesse curso. Então, da hipótese 1 e da hipótese 2, a gente pode pegar o comprimento de onda lambda e a frequência νi e colocar dentro da expressão da conservação da energia, substituindo os valores de momento e de energia, né? Então, substituindo o valor da energia aqui e o valor do momento aqui, a gente obtém que hν é igual a h ao quadrado dividido por 2m lambda ao quadrado mais a função do potencial. A gente pode fazer uma mudança de variável, chamar aqui k igual a 2π sobre lambda, esse aqui é chamado de um número de onda, e também pode dizer que ômega é igual a 2π vezes νi, que é a frequência angular. Substituindo essas duas variáveis nessa equação, a gente chega nessa expressão aqui. H cortado ômega é igual a h cortado ao quadrado vezes k ao quadrado sobre 2m mais v, que é o potencial. H cortado, lembrando que é a constante de Planck dividido por 2π. Olha só, tem uma coisa curiosa que a gente pode notar aqui. Vamos supor que a gente adote uma função de onda como essa daqui, a vezes cosseno, a sendo uma constante, cosseno de kx menos ômega t. Se a gente calcular as derivadas parciais em x e em t, e as derivadas segunda, também parciais, em x e em t, a gente obtém esses valores aqui, né? Eu vou deixar para vocês treinarem. Mas olha aqui a derivada segunda. A derivada segunda em x vai dar menos k ao quadrado vezes uma coisa aqui que é a própria função que foi adotada no começo. E a derivada segunda em tempo, a gente tem que é menos ômega ao quadrado vezes a função que a gente adotou no começo. Se a gente olhar aqui quais são os efeitos das derivadas parciais, a gente pode meio que atrelar ao símbolo de derivada parcial uma determinada função, que é multiplicar a função de onda adotada inicialmente por uma constante aqui, né? Pelo número de onda ao quadrado negativado ou pela frequência ao quadrado também negativo, caso seja a derivada segunda. É importante a gente perceber isso, porque vai ser relevante para a gente agora que a gente vai pegar a expressão que a gente obteve usando a primeira e a segunda hipóteses e olhar esse valor k quadrado e esse valor ômega e substituir aqui o k por uma derivada parcial de segunda ordem em relação a x e o ômega por uma derivada parcial de primeira ordem em relação a t. Quando a gente faz isso, olha só, a gente vê que tem o k quadrado vezes uma constante mais o potencial é igual a uma constante vezes o ômega, né, que seria a derivada temporal. Então, a gente pode montar uma equação diferencial se inspirando mais ou menos nesse formato. Então, a gente tem aqui uma constante, assim como aqui, vezes a derivada parcial segunda da função de onda, porque aparece o k quadrado, mais o potencial, igual aqui, é igual a outra constante, veja aqui, outra constante, vezes a derivada parcial em relação ao tempo da função de onda, porque aparece esse ômega. Então, o que a gente vai querer fazer aqui agora é determinar quem são os alfa e beta, né, para garantir as propriedades da função de onda.
E aí, para isso, a gente vai usar a hipótese 3. Né? Vamos assumir que a gente tem duas funções de onda ψ1 e ψ2, que ambas são soluções dessa equação diferencial aqui, e queremos saber se a função ψ, sendo uma combinação linear de ψ1 e ψ2, também é solução dessa equação diferencial. Então, quando a gente substitui aqui o ψ1 nessa equação, vezes C1, a gente pode colocar o C1 em evidência, em todos os termos, e depois dividir tudo por C1. Aí a gente vê que, na verdade, olha só, a gente conclui que a gente não pode pegar C1 vezes ψ1 como uma solução da equação de Schrödinger, a menos que o ψ1 seja a solução desta equação, que tem esse C1 aqui diferente da equação de Schrödinger. Olha aqui, ó, dessa equação que pretendia, era uma candidata a ser a equação de Schrödinger. Né? Então, a equação nesse formato aqui, ela não obedece à terceira hipótese. Né? Então a gente tem que descartar esse tipo de função, porque ela não respeita a terceira hipótese. Então vamos procurar outra candidata à equação de Schrödinger que possa fornecer a linearidade que a gente tanto deseja. Para isso, a gente vai pegar essa função, que é igual à primeira, mas que tem esse termo multiplicando o potencial, que é igual à própria função de onda. Então, quando a gente pega esse termo aqui, C1 vezes ψ1, substitui na equação de Schrödinger, isola os C1s. Os C1 são constantes, eles podem sair para fora das derivadas aqui. Então, tem um C1 aqui, um C1 aqui e outro C1 aqui. Aí sim, quando a gente dividir toda a equação por C1, tudo some, todos os C1 somem, e a gente obtém que essa equação aqui ela oferece a linearidade porque ψ1 também é solução da mesma equação diferencial. Então, esse aqui é o formato que a gente busca. Então, a gente deve assumir que esse aqui é o formato ideal por ele garantir a linearidade. Então agora o que nos resta é encontrar os valores de alfa e beta, né? E para isso a gente vai assumir uma partícula livre, né? E vai tentar impor a hipótese número 4, que fala que a solução para a partícula livre tem que ter o K e o ômega definidos. Então, para a gente pegar essa equação, que é a equação candidata à equação de Schrödinger, e a gente colocar a função da partícula livre, a gente tem que calcular a primeira derivada espacial, a segunda derivada espacial, todas derivadas parciais, e a primeira derivada parcial em relação ao tempo. Né? Então, eu deixo isso de exercício para vocês. A gente vai então substituir esses valores aqui na equação, aqui, aqui e aqui, né? E a gente obtém isso tudo. Repare que essa expressão resultante, ela tem cossenos, 2 cossenos e um seno. Né? Então, se a gente agrupar os termos de cosseno, veja só, tem um cosseno aqui e os termos multiplicadores em evidência. O alfa menos k quadrado mais o potencial V0. Né? E também separar aqui o termo do seno, e aí tem uma constante aqui, menos b sobre ômega. Né? Para que essa expressão seja válida, tudo isso aqui seja igual a zero para todos os valores de x e para todos os valores de tempo, então esses coeficientes devem ser nulos. Então a gente tem que igualar esse termo e esse termo a zero. Então quando a gente iguala esses dois termos a zero, a gente acha então que alfa é igual a V0 sobre K2 e o beta é igual a zero. Ou seja, a equação
candidata, então, seria essa daqui. 1 sobre K2, derivada parcial de psi em x de segunda ordem, mais psi igual a zero. Mas essa equação não atende os requisitos, pois para a partícula livre, que é esse caso aqui, o ômega não é definido. Veja só, se o beta é igual a zero, o ômega pode ser qualquer um. Então, esse formato de equação não garante a hipótese 4. Então, ele não pode ser considerado como uma equação de Schrödinger. Né? Então, o que a gente vai fazer agora é assumir que a função de onda ela é, na verdade, uma composição de um cosseno com um seno. E a gente vai inserir uma constante multiplicativa aqui, ó, um gama. Então a gente vai recalcular todas as derivadas parciais em função de x, em função de t, e substituir novamente na nossa candidata à equação de Schrödinger. Quando a gente faz isso, a gente obtém essa expressão gigante aqui. Eu vou deixar para vocês derivarem essa expressão, né, obterem essa expressão. E agora a gente tem termos de cosseno em todos os termos e também de seno em todos eles. Né? Então, quando a gente separar os termos de seno e cosseno, a gente vai ter tudo isso aqui multiplicando o cosseno e tudo isso aqui multiplicando o seno. Ainda assim, tudo isso aqui tem que ser igual a zero em todos os valores de x e em todos os valores de t. E a única forma disso acontecer é a gente impor esses coeficientes como sendo nulos. Né? Então, impondo esses termos como sendo nulos, e com alguma álgebra, a gente chega à conclusão de que o gama ao quadrado tem que ser igual a menos 1. Ou seja, o gama ele pode ser mais ou menos i. Daqui a gente já tira uma conclusão de que a função de onda tem que ser obrigatoriamente complexa. Né? Caso contrário, a gente não consegue garantir a hipótese 4. Então aquele comentário que eu fiz no começo, que tinha um número complexo, que a gente ia entender mais tarde depois, esse é o momento. Né? Então a gente precisa desse número complexo para garantir a hipótese 4. Né? Então a função de onda tem que ser complexa. A gente pode voltar numa das equações daquele sisteminha, substituir o valor de i. Quando a gente substitui o valor de i, a gente obtém isso daqui. Né? E a gente pode comparar isso aqui que a gente obteve com aquela expressão lá, logo do começo da conservação de energia. Né? E aí a gente vê que o alfa vai ser igual a menos h cortado ao quadrado sobre 2m, e o beta ele pode ser menos ou mais i vezes h cortado. Né? E a gente vai optar por pegar o sinal positivo. Com todos esses passos, a gente chega nessa expressão da equação de Schrödinger que é igual àquela do começo. Né? Então, a equação de Schrödinger já começa nos dando uma propriedade fundamental da função de onda, que ela deve ser representada por uma função analítica complexa. Ela também respeita a conservação de energia, respeita o postulado de de Broglie e também respeita o postulado de Einstein, E igual a H'. Então, como eu disse, a primeira propriedade que vem é a propriedade que a função de onda ela deve ser um número complexo. A função de onda ela tem uma série de outras propriedades que a gente vai discutir melhor na aula que vem. Então a gente vai trabalhar mais os conceitos da função de onda, justamente embasado na equação de Schrödinger, mas a gente vai ver essas propriedades mais profundamente na aula que vem. Agora a gente vai ver um detalhe fantástico da equação de Schrödinger. É uma coisa de se tirar o fôlego, isso daqui. Né? E assim, é muito bonito de se ver, é extremamente fascinante e eu quero que vocês aprendam isso muito bem, porque a gente vai usar isso muito daqui para frente, tá certo? A gente vai usar muito esse método, vai usar muito isso em Moderna 2 e eu quero que vocês aprendam isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Né? Se a gente fizer uma suposição de que a função de onda ela pode ser desmembrada em duas funções, veja,
a função de onda ela depende de x e de t. Mas a gente pode pensar que ela pode ser desmembrada em um produto de funções. Uma delas só depende de x e a outra só depende de t. Né? Vamos fazer essa suposição um pouco. Se a gente substituir essa função de onda aqui na equação de Schrödinger, o que acontece? Aqui na derivada parcial em x, você tem esse φ de t, e aqui na derivada parcial de t, a gente tem esse psi de x. Esses caras, eles funcionam como constantes nessas derivadas, então eles podem sair para fora dessas derivadas assim. Né? E se eu pegar esse resultado e dividir pela suposição original, então eu vou poder cortar esse φ de t, vai aparecer um psi aqui embaixo, vou poder cortar esses dois, vou poder cortar esse cara e vai aparecer um φ aqui embaixo. Né? Então, rearranjando isso aqui, a gente obtém essa equação. Agora, olha só, deste lado aqui, a gente só tem funções que dependam de x. E deste lado aqui, a gente tem funções que só dependem de t. Olha só, aqui tem um passo muito importante, eu até esqueci de comentar. Na equação de Schrödinger original, você tem aqui o potencial que ele depende de x e de t. Né? Mas aqui eu estou fazendo a suposição de que o potencial ele é estático no tempo. Ele não depende do tempo. Certo? Então, fazendo essa suposição de que o potencial ele é estático no tempo, a gente tem um lado aqui que só depende de x e um lado aqui que só depende de t. E esse é um ponto importante, porque em Moderna 1 e em Moderna 2 a gente só vai ver casos onde o potencial não dependa do tempo, justamente para que esse detalhe fantástico aqui nos favoreça. Né? Então, para que esse lado que só depende de x e esse lado que só depende de t sejam iguais, quaisquer os valores de x e quaisquer os valores de t, os dois lados têm que ser iguais a uma constante. Certo? Ou seja, o psi de x varia em função de x, o potencial varia em função de x, a derivada parcial varia em função de x, e do outro lado, por sua vez, o φ de t varia, o psi de t varia. Né? Para que eles variem por funções diferentes, mas assim, ainda assim sejam iguais quaisquer que sejam os valores de x e de t, os dois lados têm que ser iguais a uma constante. E eu vou dizer que eles têm que ser iguais a uma constante c. Então aqui, olha só, a gente consegue desmembrar uma equação diferencial em duas. Uma para cada função que a gente supôs aqui. As duas equações diferenciais são iguais a c. Olha só, e essa equação diferencial aqui, ó, ela é muito conveniente, hein? Vamos dar uma olhadinha nela. Se a gente pegar essa equação diferencial, passar o dt para o outro lado, o i vezes h cortado também para o outro lado, a gente chega nisso daqui, ó. E aí a gente pode resolver isso aqui por integral direta. Né? Então a gente vai ter aqui uma integral de psi d psi e uma integral de uma constante vezes dt. Né? Isso aqui vocês devem ter visto em oscilações de ondas. Quando a gente resolve essa equação diferencial, a gente obtém esse valor aqui. Ó. O φ de t é uma exponencial complexa que depende de t. Essa exponencial complexa, como a gente viu nos slides no começo, a gente pode abrir ela em cosseno mais e seno. Né? E olha só que interessante. Se a gente olhar a função do c aqui dentro desse cosseno, a gente pode pensar que esse c aqui ele tem alguma relação com a frequência de oscilação da onda. Né? Olha só, substituindo o h cortado por h sobre 2π, a gente vê aqui ó, 2π vezes c vezes t. Né? O que deveria estar aqui no lugar do c é o que? Seria a frequência vezes h. Porque aí poderia cortar com esse outro h aqui e ficaria 2π vezes a frequência vezes o tempo, que é o que a gente espera para essa dependência temporal. Então, olha só, unir
a frequência vai ser C sobre H, né? A gente pega esses dois caras aqui, olha, esses dois caras aqui, igual a frequência, né? Então o C é igual a H-ni. E aí o Einstein vem pra gente e mostra aquela careta famosa dele e dá uma risadinha sarcástica. Moral da história. A gente pode desmembrar a equação de Schrödinger em duas equações, sendo que uma delas é temporal, com solução trivial, a gente já obteve essa solução, e tem uma outra equação que só depende do espaço, só depende da posição. E a gente substituindo o valor de C aqui como sendo igual à energia, a gente obtém a equação de Schrödinger independente do tempo. Essa é a equação que a gente vai resolver em todos os problemas de Moderna 1 e Moderna 2. Sempre lembrando que no final, quando a gente obtiver a equação para a parte espacial, a gente ainda tem que multiplicar pela parte temporal. Então, sumarizando, encontramos uma versão da equação de Schrödinger que é independente do tempo, né? E um grande número de sistemas eles podem ser estudados como sendo independente do tempo. E qual é um exemplo que pode ser estudado que seja independente do tempo? É, por exemplo, o átomo de hidrogênio. O potencial do átomo de hidrogênio não depende do tempo. E nesse curso e no próximo, a gente só vai ver potenciais que são independentes do tempo. Bom, então chegamos ao fim da aula de hoje. Nós vimos a equação de Schrödinger, vimos que ela é uma equação fundamental, por isso que ela não tem uma demonstração matemática, mas a gente viu uma série de argumentos lógicos e eventualmente filosóficos para mais ou menos delinear o formato dessa equação, né? Nós vimos que ela define o comportamento da função de onda e para isso a gente só precisa saber qual é o potencial que a partícula ou que o corpo, que o sistema quântico está submetido, né? Com o potencial a gente consegue resolver a equação de Schrödinger. A gente viu que a equação de Schrödinger era um pressuposto que a equação de Schrödinger fosse linear para que ela admitisse interferência. Isso aí foi uma das propriedades que a gente teve que impor, né? A gente viu que para um caso particular onde o potencial é estático no tempo, a gente pode separar a função de onda em duas subfunções, uma função de onda para o espaço e uma função de onda para o tempo, né? E quando a gente faz isso, a gente consegue desmembrar a equação de Schrödinger em duas, uma que é a equação de Schrödinger independente do tempo e outra que é a equação para o tempo, a equação de Schrödinger para a função do tempo. E essa é trivial, tem solução trivial, né? A gente já obteve para todos os sistemas, ela é universal, contanto que o potencial seja estático. Agora o que a gente precisa saber é a distribuição espacial dos potenciais estáticos para poder resolver a parte espacial da função de onda, né? Com a parte espacial, com essa versão da equação de Schrödinger para a parte espacial, a gente pode resolver uma série de problemas, né? E a gente vai começar, não na próxima aula, mas na outra, a resolver alguns exemplos para a gente adquirir algum traquejo com a solução da equação diferencial de Schrödinger, né? Tem uma outra última coisa que ela vai ser muito mais explorada na aula que vem, que é essa questão de que a equação diferencial, que é a equação de Schrödinger, ela define as propriedades das funções de onda, né? Então a próxima aula vai ser uma aula totalmente dedicada a gente entender a equação de Schrödinger mais a fundo, entender quais são as consequências dessa equação para as propriedades da função de onda, para que a gente consiga ter mais ou menos um discernimento na hora que a gente vai resolvendo a equação de Schrödinger para diversos potenciais e para que a gente também adquira uma certa intuição a respeito de algumas soluções que vêm adiante. Então, na próxima aula, a gente vai ver a quantização de energia na teoria de Schrödinger, né? A gente vai analisar as propriedades das funções de onda, a gente vai ver o que são operadores e valores esperados, a gente vai ver uma análise qualitativa da equação de Schrödinger e a formação dos estados quantizados, né?
apesar da função de Schrödinger ser uma função que retorna uma função contínua, a gente tem que entender como aparecem os estados quantizados na teoria de Schrödinger. E é isso que a gente vai explorar na aula que vem. Até o próximo vídeo.